Olá! Hoje nós vamos fazer uma demonstração de como se mede, como tira a medida para fazer uma calça. Essa calça vai ser para adulto. Normalmente, nós usamos fazer a calça, quando é infantil, em 2 panos, 2 partes iguais. Gancho das costas, gancho da frente. 2 partes, só inverte a posição do gancho e eu tenho a outra perna. Então, essa é uma forma de nós fazermos com 2 panos, 2 partes. Porém, quando a medida de quadril da pessoa ultrapassa a quantia de agulhas que nós temos, é preciso fazer em 4 partes. 2 partes das costas e 2 partes da frente, porque não cabe a quantia de agulhas, dependendo da malha que se escolha. Tem malhas que elas puxam mais, tem malhas que cedem mais. Então, dependendo da quantia do tipo de malha e da medida da pessoa, às vezes precisamos fazer em 4 panos desses, 2 costas e 2 frentes. Se a malha for escolhida mesmo para adulto e caiba a medida inteira na máquina, incluindo os ganchos, porque aqui temos uma quantia razoável de pontos que precisam ser aumentados. Não deve se considerar apenas os que estão sendo postos desde o início, desde o acabamento de cima. Tem que considerar também os aumentos para gancho. Se couber na máquina, é preferível fazer em 2 panos, se não 4 panos. Certo? Que medidas tomar para fazer uma calça? Primeiro, comprimento. A pessoa estando em pé, você mede da cintura até embaixo, aonde ela queira a calça, pode ser uma calça mais curta, uma calça mais comprida. Mede o comprimento com ela em pé. Mede também quadril. O quadril é aquela parte onde a circunferência é maior. O quadril não é nesse biquinho do gancho, o quadril é mais em cima. Também não é cintura, é mais em cima. É onde dá a largura maior da pessoa. Certo? Então, aqui é o quadril. Com a pessoa ainda em pé, você mede aquela parte onde foi feita a medida de quadril. Você faz uma marcaçãozinha ali e mede até a cintura. Quantos centímetros dá essa distância entre a altura do quadril até a cintura? Então, pessoa em pé, comprimento, largura de quadril e altura até o quadril. Ok? Pessoa sentada, você pede para ela sentar ou num banquinho ou numa cadeira, e você mede da cintura até o assento que ela esteja sentada, seja banquinho, seja cadeira. Desde que ela esteja reta, né, a coluna, você mede essa altura de cintura até o banquinho. Isso é a medida que nós chamamos de gancho, para achar o comprimento que você vai ter até o gancho. Essas medidas vão me dar a certeza de quando começar os aumentos para o gancho. Então, eu coloquei na máquina, suponhamos uma quantia de 160 agulhas, 160 pontos. Fiz o elevado, porque toda calça, shorts, precisa desse elevado. Na parte que nós estamos começando a calça de cima para baixo, eu tenho um elevado aqui, que são pontos em suspenso para cá, e eu vou trazendo em suspenso até terminar as agulhas. Então, tem um elevado aqui. Depois, daqui até a altura do quadril, eu teço reto. Essa medida, tomada na metade do teu trabalho, essa medida que você tem
do cos em cima até aquele altura do quadril, você tem a medida já feita. Vamos supor que seja 20 centímetros. Você mede, deu 20 centímetros, é hora de começar a fazer aumentos do gancho da frente e aumentos do gancho das costas. Normalmente eu faço o gancho da frente a cada 4 carreiras, enquanto o gancho das costas a cada 2 ou até 1 carreira. E depois posso aumentar também agressivamente, não 1 ponto apenas, posso colocar 10 pontos enroladinho para dar mais gancho na parte traseira. Ok? Então, essa altura até o quadril é para me indicar a quando que eu começo a fazer os aumentos. E a altura de gancho que nós tomamos da pessoa sentada é para me dar quando terminam. Opa, meu risco saiu todo. Quando termina a altura de fazer o gancho. Então, 20 centímetros mais ou menos eu coloquei aqui de uma pessoa adulta, 27 centímetros até aqui. Então, eu já tenho 7 centímetros de curvinha, tanto frente quanto costas. Eu tenho 7 centímetros a mais para fazer esse aumento de gancho. Isso me dá uma ideia mais precisa, mais simples, mais fácil para fazer o gancho e depois seguir fazendo diminuições. Uma calça, eu fiz aqui ela afunilando para canela, mas uma calça também poderia ser reta. Um pano reto, depois que sai, termina o gancho, seguir reta. Então, ela fica uma pantalona. É um modelo. Existem calças que são bem afuniladas. Antigamente chamavam de fusô, não sei se continua com esse nome, mas eu conheço como fusô, que são aquelas coladíssimas na perna. Eu fazia bastante canelada de fusô, que daí ela fica bem justinha. Então, as diminuições vão ser mais frequentes e em menos carreiras. Senão, eu vou me diminuindo a cada 6, cada 8, cada 10, dependendo do tamanho da pessoa. Então, outra medida que nós podemos e devemos tomar, dependendo do nosso cliente, porque biotipo muda bastante, é a medida de coxa. Se a pessoa tem uma coxa fininha e quer uma calça justa, eu tenho que medir também quanto que é essa coxa. Não muito apertada a medida, você dá coloca a trena em volta da perna, se é a pessoa que vai tirar a medida, né? Se não é traz uma peça de roupa, daí você mede na roupa mesmo. Mas se for a pessoa, você mede a altura da coxa, a gente costuma medir entre o joelho e o gancho. Então, nessa parte seria a coxa. Se a pessoa quer muito afunilada, também mede canela. Não é obrigatório em todas as calças, mas se a pessoa quer uma calça mais justinha embaixo, é bom medir. Porque senão você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. De repente chega lá, tem uma canela, a pessoa tem uma canela mais grossa e você deixou pouco ponto. Isso também fica difícil, né? Depois desmanchar. Difícil não, perdão. Fica ruim desmanchar um trabalho depois que ele está pronto, porque você perde tempo e às vezes perde até a linha. Ok? Então, medidas necessárias: comprimento, quadril, medida até o quadril e gancho. Medidas opcionais: coxa e canela. Tem gente que mede também a altura de perna. Eu fazia, quando era meia calça, eu media, mas é bem difícil medir na pessoa a perna. Fica uma situação difícil, estranha. Então, esse método de achar a altura de gancho
e achar o comprimento de quadril, eu adaptei de uma professora que ela tem um canal no YouTube, inclusive, chamada Silvia Camargo. Silvia Camargo. Ela é modelista, ensina modelagem e ensina a costura, dicas de costura. E eu agradeço a ela muitíssimo. Quem quer aprender mais coisas de costura, também é um bom canal para visitar. Não estou fazendo propaganda, só estou falando que me ajudou porque as contas que eu fazia eram diferentes. Esse é um método mais rápido e mais simples de eu ensinar também. Mais simples de eu fazer e mais simples de eu ensinar. Ok? Então, nós vamos precisar fazer uma calça adulto. Eu vou tirar essas medidas, fazer a medida, né? Achar a medida na pessoa, e depois que ela escolher o tipo de malha que ela vai querer, eu vou ver, pela amostra que eu tenho, quantos pontos eu vou precisar para essa calça. Se eu precisar de muito ponto, vou precisar fazer em 4 panos. Senão, eu vou fazer em 2 panos apenas. Ok? Espero que tenha servido essas informações, essas dicas. E bom trabalho!